Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais essa manhã, finalizando essa semana juntos, nessa sexta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós chegamos a Josué, capítulo 6. Esse é um texto tão interessante que mostra a conquista de Jericó. Por mais que a música diz, vem com Josué lutar em Jericó, na realidade o povo de Israel não lutou muito, principalmente no aspecto físico. Eles obedeceram uma ordem do Senhor, realizaram um ato profético e o Senhor deu uma vitória. Nós vamos estar refletindo sobre esse texto hoje. O Micael me perguntou, baseado no que ele ouviu de uma professora na escola, se as muralhas caíram para o lado ou se elas simplesmente caíram para baixo. E eu falei para ele, vamos ver o que o texto bíblico diz, e te convido a meditar conosco também, Josué capítulo 6. Vamos encerrar esse texto e vamos orar pelas nossas famílias por um final de semana abençoado. Amém. Pai, muito obrigado por esse novo dia, que nós te agradecemos, te louvamos, Pai, engrandecemos o teu nome. Amém. Tu és, Pai, o único Deus, nós sabemos que não há nada que se compara a ti. Então abre o nosso entendimento, fala conosco através dessa história, Pai, que nós sabemos que o Senhor operou milagrosamente, grandiosamente em favor do povo de Israel, e que assim seja sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Que o Senhor venha, Pai, trazendo revelação e milagres sobre nós, Amém. em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 6 diz assim, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Lembre-se que nós estamos aqui no momento após Moisés passar a liderança para o povo de Israel tomar posse da terra prometida sob a liderança de Josué. Eles já haviam atravessado o Rio Jordão, como nós lemos, pela mão poderosa do Senhor parando as águas, e os povos ao redor, aquelas cidades que habitavam toda aquela região chamada Canaã, eles já estavam com medos, desanimados, sabendo que o Senhor estava realizando milagres para trazer Israel para tomar posse daquela terra. Então, Jericó é uma das maiores cidades e a primeira que eles encontraram. Essa cidade estava com as suas muralhas todas bem protegidas, seus portões fechados, e ninguém podia sair e nem entrar daquela cidade. Eles estavam com medo, se escondendo, se protegendo. Então o Senhor disse a Josué, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, levem a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca, e ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu ordenar. Então vocês gritarão. Aqui nós podemos ver que existe um momento certo. Toda vez que nós estamos diante de uma situação, até mesmo aqui de conquista, ou numa situação, se nós estamos no caminho do Senhor, existe um momento certo de falar, existe um momento certo de celebrar. Sempre existe um momento certo. E Deus fala, quando eu ordenar. Não era para eles falarem, não era para eles, mesmo que a vitória já estava garantida para eles, não eram para eles darem brado de vitória antes de Deus ordenar.
É verdade. Em momentos estratégicos de conquistas, muitas vezes as palavras, compartilhando com amigos, compartilhando com pessoas ao redor, a ansiedade do seu coração pode expressar preocupação, ou também diante de uma situação de vitória pode expressar orgulho, e nenhuma dessas coisas são boas. Então o Senhor disse a eles: não levantem a voz, não falem uma única palavra, apenas marchem. E durante 6 dias, então, o povo de Israel marchou ao redor daquelas grandes muralhas da cidade de Jericó. Verso 11: assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela, e o povo voltou ao acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes do Senhor levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Essas trombetas falam da nossa vida de oração. Nós estamos falando com Deus, não com as outras pessoas. Nós estamos louvando a Deus pelo que nós sabemos que Ele ainda irá fazer, pelas suas promessas, pela sua bondade e pelo que nós lembramos do que Ele já fez no passado. Essas trombetas falam de palavras proféticas. Se Deus disse A, B e C, então é isso que eu vou repetir apenas, A, B e C. E eles tocavam suas trombetas, que são chamadas shofar, essas pequenas trombetas feitas de chifre de carneiro. E no segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe, que nós já lemos a história que ela escondeu os espias, e os espias prometeram, se ela tivesse o fio vermelho na janela dela, ela e a família dela seria salva. Então ele diz: somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Esse texto não diz se o muro caiu para o lado ou se ele caiu para baixo, mas o fato é que aquele muro colapsou, ele implodiu e completamente veio abaixo, de modo que o povo de Israel não precisou construir uma rampa de acesso, eles não precisaram arrombar o portão. Pelo ato profético, em obediência à palavra de Deus, enquanto as trombetas soavam e o forte grito que eles deram, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos e todos os seres vivos que nela havia. E uma pergunta que pode surgir: nós estamos apenas lendo aqui sobre a primeira cidade que o povo de Israel conquistou ao tomar posse de Canaã. Eles mataram todos os homens, mulheres, meninos, meninas, bois, animais. Por que essa matança? Por que Deus está mandando que o povo de Israel mate os povos dessa cidade? Aí eu te lembro de Raabe e da sua família que foram salvos. E isso vai nos mostrar que enquanto algumas pessoas estão dizendo a palavra de Deus, sim e amém, enquanto algumas pessoas estão concordando com o propósito de Deus e experimentando vida, outros estão voluntariamente resistindo à vontade de Deus. Enquanto o Senhor Deus prometeu a terra de Canaã como uma bênção, como uma herança para Abraão e os seus descendentes, o povo de Israel
O povo de Israel, com Josué e a própria Raabe e sua família, se posicionam para obedecer a palavra de Deus. E, obviamente, o resultado para eles vai ser bênção, paz e prosperidade. Mas qualquer pessoa que resiste à vontade de Deus, não é questão de violência, não é questão de maldade do Senhor, isso é um princípio, isso é uma verdade absoluta e eterna. Qualquer pessoa que se coloca contra o Senhor, o Deus vivo, ele vai experimentar más consequências. Então não é maldade do coração de Josué, não é o povo de Israel sendo tirano e querendo conquistar, é concordarmos com os propósitos de Deus. Então, independente do que aconteceu com este povo, nós te convidamos hoje a buscar ouvir, assim como Josué ouviu, o que o Espírito Santo de Deus está falando sobre a sua própria vida, sobre a sua família, sobre os próximos passos. Não se preocupe muito com o que é politicamente correto ou incorreto, aquilo que a sociedade tem aprovado ou desaprovado, mas busque ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Porque a Bíblia é bem clara em nos mostrar, através dessa batalha, nós vamos ler nos próximos capítulos do livro de Josué, cada cidade que o povo de Israel batalhou contra e conquistou para tomar posse da terra prometida. E assim como a Bíblia diz no Novo Testamento também, a inclinação da carne, o se levantar contra os propósitos de Deus, sempre resulta em morte, enquanto a inclinação do Espírito, ou seja, buscar viver de acordo com os propósitos de Deus, guiados pela voz de Deus, resulta em vida e paz. Amém. Josué 6, 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E o autor escreve que Raabe vive entre os israelitas até o dia de hoje, ou seja, até aqueles dias. É óbvio, todo aquele, assim como Raabe e muitos outros na história bíblica que se posicionam em favor dos planos e propósitos de Deus vão experimentar vida. Raabe teve o privilégio de entrar na genealogia do Senhor Jesus. Não apenas foi salva, mas também participou com o povo de Israel, daqueles que se unem para, junto com o Senhor, abençoar as famílias de todas as nações. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo porá as suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Amém. Que texto interessante. Nos mostra a dependência deles na palavra de Deus, o período de oração, as palavras proféticas representadas pelas trombetas soadas ao redor da cidade, nos mostra um momento de silêncio deles com as suas bocas, palavras zero, realmente em silêncio, e vai nos mostrar também como o povo entrou e tomou posse da primeira cidade daquela terra de Canaã. Tantos princípios que você pode reler Josué capítulo 6 e aprender, como a música diz, vem com Josué lutar em Jericó. Paulo diz que as armas da nossa luta, da nossa batalha, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Amém. Para destruir fortalezas e levar todo pensamento cativo à palavra do Senhor Jesus. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Eu e a Rafa queremos orar em concordância com você, e essa é a maneira como nós começamos a lutar as nossas batalhas, através da adoração, através da meditação na palavra de Deus, através da oração. Então vamos orar juntos? Amém. Orar pra gente, por favor. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós estamos aqui, Pai, para te adorar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Sim, Pai, o Senhor é o nosso Deus que luta por nós, Pai, que luta as nossas batalhas, que vem, Senhor, trazendo vitória naquilo que nós não podemos fazer. Então hoje eu quero colocar diante de Ti, Pai, desafios
que parecem grandes demais para nós e para cada pessoa que está aqui, Pai, orando em concordância conosco. Nós colocamos os impossíveis, as causas grandes, aquilo que parece, Pai, forte, até mesmo com muralhas, Pai, que estão impossíveis de ser alcançadas. Nós pedimos que hoje, Pai, o Senhor é o Deus que nos direciona, que fala conosco e que nos dá sabedoria e estratégias. Amém. Traz, Amém. Pai, sobre nós e nossa casa a sabedoria do Senhor para avançarmos, Pai, rumo aos propósitos e sonhos do Senhor para nós e nossa família. Ajuda-nos, Pai, a estarmos sensíveis para ouvir a Tua voz, ouvir os Teus direcionamentos e que nós possamos, Pai, conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Tira de nós, Pai, toda a mentalidade da carne e ajuda-nos, Pai, a viver pelo Teu Espírito, a viver por aquilo que o Senhor tem para nós. Nós apresentamos a Ti todo esse final de semana que está à nossa frente, pedindo, Pai, que o Senhor venha enviando os Teus anjos, nos protegendo, nos guardando e abrindo os caminhos, Pai, para nós passarmos, recebermos, Pai, e usufruirmos de tudo que o Senhor tem para nós. Abençoa cada família aqui representada e que a Tua bênção, Pai, e a Tua paz e presença seja sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Vocês tenham um Shabbat Shalom, um final de semana de paz, de prosperidade, grande bênção com a sua família. Nós nos veremos de novo no domingo. Sim, então nos vemos domingo. Tenha um sábado abençoado, esse final de sexta e um sábado abençoado. E nos vemos domingo. Um abração, amamos você.